para a nossa orientação, nós vamos ler uma página do livro Sendas Luminosas, pelo Espírito Joana de Anjos, psicografia de Paulo Pereira Franco, intitulada O Mundo e Jesus. São duas as opções diante do ser humano: o mundo e Jesus. O primeiro agrada, é devorador, envolve e passa rápido. A sua existência é ideal, embora necessária para o desenvolvimento e a evolução do espírito. O segundo transforma para melhor, mantém a vida, suaviza e permanece. A sua proposta é libertadora, engrandece e aprimora para sempre. O mundo é meio, Jesus é a meta. A verdadeira sabedoria consiste em eleger o Cristo e melhorar a sociedade mundana, trabalhando seus valores e santificando-os, de forma que o processo existencial se faça enriquecedor e infinito. As determinantes do mundo são a ilusão, o corpo, o ego. As de Jesus são a realidade, o ser profundo, a vida em plenitude. Ninguém chegará a Cristo sem a travessia pelo mundo, assim como não sairá do débito das humanas paixões sem a inspiração e a atração dele. Utilizar-se dos recursos do século para amar e servir, lapidando as arestas e sublimando o sentimento, eis como viver no mundo sem lhe pertencer. Que possamos orar, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecidos, Senhor, por mais um ano de vida, na possibilidade de estarmos aqui constantemente reunidos em teu nome, aprendendo, Senhor, nos melhorando e buscando transformar o mundo que está ao nosso redor. Nós te pedimos por todos aqueles que aqui estão, todos os que não puderam chegar, e todos aqueles, Senhor, que passam por momentos difíceis de sua caminhada. Te pedimos também, Senhor, pela nossa irmã que para o trabalho da noite, para que ela seja envolvida pelos amigos espirituais e possa trazer para cada um de nós aquilo que precisamos ouvir. Que a tua luz, a tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Graças a ti, Senhor. Bom, nós chegamos agora ao momento mais importante da noite de hoje, que é o nosso estudo. E hoje ele está a cargo da nossa irmã Raquel Duarte. Ela frequenta o Centro Espírita Amor à Verdade, que fica na Rua Felipe Cardoso, 922, aqui mesmo em Santa Cruz. E nós estamos encerrando o mês espírita em homenagem a Jesus. E hoje o tema será Vivendo com o Cristo na Atualidade. Vibremos com a nossa irmã. Boa noite a todos. Trazemos então um abraço da nossa Casa Espírita, Centro Amor à Verdade, como já foi falado aqui, fica na Rua Felipe Cardoso, ali pertinho dos Correios. Então, o tema proposto para a noite de hoje é Vivendo com Cristo na Atualidade. E aí eu trouxe aqui algumas indagações, algumas informações que eu pesquisei. Jesus já foi tema de diversos autores, em livros, nas mais variadas línguas, além de estar presente nos quatro evangelhos: João, Lucas, Marcos e Mateus. Então, vários autores falam sobre Jesus. Tem até um autor que eu gosto muito, Augusto Cury, que ele fez até uma coleção só falando sobre Jesus, vários aspectos do Cristo. Então, muito interessante. Então, e a história de vida de Jesus está escrita lá nos quatro evangelhos. Mas, até hoje, dezembro de 2023, não conseguimos, ou pouco conseguimos, viver seus ensinamentos no nosso dia a dia. E aí a gente lembra que o Cristo, quando ele esteve na Terra,
ele trouxe o seu evangelho. O evangelho significa boa nova, é uma boa notícia. Então ele trouxe essa boa notícia, boa nova de que Deus é Pai, Deus é amoroso, Deus é bondade. Porque naquele tempo, os nossos irmãos, né, judeus, hebreus, eles criam um Deus, o Senhor dos Exércitos, aquele Deus que castiga, aquele Deus que pune, aquele Deus que escolhe, né, o povo preferido. Né? No caso deles era o próprio povo que Jesus nasceu. E aí Jesus nasceu no meio desse povo, trazendo uma mensagem tão diferente que as pessoas, né, aquele povo acreditava que viria um Messias. Esse Messias seria tipo um Senhor dos Exércitos, alguém que ia, né, acabar com a escravidão, com o jugo. Naquele tempo era Roma, né, que dominava aquele povo. Então, eles acreditavam nisso, que esse Messias viria para acabar com esse jugo e dominar, né, e fazer com que o povo judeu, o povo hebreu, dominasse todos os outros povos. Só que Jesus veio com outra proposta, né? Diz a tradição, né, que ele nasceu no mês de dezembro, dia 24 a 25, mas todos nós sabemos que é uma tradição, né, colocada pelo, né, o grupo dominante, pela hegemonia que dominava há muitos séculos. E vamos dizer que Jesus nasceu em tal dia. Aí colocaram esse titular. Aí tem essa tradição que todo mês de dezembro a gente comemora o aniversário de Jesus. Então Jesus chega não como rei, não como príncipe em ouro, né, em castelo, dominando tudo. Ele nasceu como filho de uma simples dona de casa, filho de um carpinteiro e, segundo a tradição, uma estrebaria, né, e colocaram numa manjedoura. E aí depois, né, foi aquela questão dos pastores que foram visitá-lo. Então ali não tinha nada a ver com alguém que queria dominar o mundo, né? Toda aquela simplicidade que Jesus trouxe no seu nascimento não tinha a ver com aquela pessoa que o povo hebreu estava pensando que queria, que era um dominador. E aí Jesus cresceu nesse meio, né, nessa família, aconteceram muitas coisas, que a gente não vai, né, chegar muito a fundo, mas enfim, ele cresceu até que ele, né, com idade mais ou menos 30 anos, ele resolveu, era o momento da sua missão, né, de exercer a sua missão na Terra. E aí ele foi, né, chamando, né, os seus discípulos. A princípio eram pescadores, teve também um que era aquele cobrador de impostos, né? E aí, né? Então, dizem que Judas até era comerciante, né? Se eu não me engano, Judas Iscariotes. E por aí vai. Então ele vai, várias pessoas vão seguindo ele. Porque o que acontecia? Jesus, ele veio trazer a sua mensagem, mas ao mesmo tempo veio consolar aquele povo tão sofrido. E aí o consolo trabalhou muito tempo daquele, né? Onde as pessoas ficavam doentes e não tinham como ser cuidadas, né? Não tinha toda o que a gente tem hoje de cuidado, de medicina, de remédios, tudo isso não existia naquele tempo. Então, as pessoas que ficavam doentes eram afastadas da sociedade, né? Principalmente aqueles que tinham doenças graves, como a hanseníase, que naquele tempo elas chamavam de lepra. Então, eram afastadas da sociedade, eram discriminados mesmo. Então, Jesus veio trazer, além da sua mensagem, veio trazer também além do conforto, né? Até a cura, né, para a dificuldade daquelas pessoas. Então, imagina a multidão de pessoas que seguiam Jesus, além de, né, ouvir os seus ensinamentos, de
estarem solicitando algum tipo de cura para si ou para o seu ente querido. E aí, né? Então, quando Jesus aqui esteve encarnado, e para hoje, né, mais de 2.000 anos atrás, né, vamos dizer, 2023 anos atrás, para o dia de hoje, pouca coisa mudou. Aí a gente pensa assim, poxa, como assim? Naquele tempo, a gente não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje, não tem todo o conforto que a gente tem. Realmente, a gente não tinha nada disso. Né? Nem a tecnologia, nem o conforto, nem a cultura que a gente hoje. A nossa sociedade era bem diferente, né? As leis eram diferentes. Naquele tempo predominava a lei do olho por olho, dente por dente. Né? Hoje em dia temos, né, o Código Civil, várias leis que regulam, né, a vida em sociedade. Mas muita coisa mudou, né? Assim, na materialidade, né? Mas aqui dentro de nós, muito pouca coisa mudou. Ainda somos bem parecidos com aquele povo que ia atrás de Jesus, atrás dos seus ensinamentos, atrás da cura para as suas dificuldades. Ainda somos muito parecidos. Em essência, pouca coisa mudou dentro de nós. Por quê? Vamos ver. Quantos de nós temos coragem de viver sua mensagem nos dias que vivemos? Essa é uma indagação para todos nós. Que é difícil mesmo a gente, quando Jesus fala, oferece a outra face, aquele que te bate uma face, oferece a outra. Né? O nosso sangue ferve, a nossa vontade é de partir para cima, revidar. Não é oferecer outra face. Jesus disse: oferece outra face. Aquele que falou te obrigar a dar 1.000 passos, dê 2.000. Não, alguém me manda fazer uma coisa, eu não faço de má vontade, eu não quero fazer, não. Não posso ser esse que mandar, tem que me pedir, com educação. E por aí vai. Então, são os ensinamentos que a gente pensa assim, Jesus já tem toda uma explicação aquilo ali não é bem assim. Aí a gente quer mudar até as palavras de Jesus. Uma das coisas que Jesus fala é o seguinte: Jesus nos afirma que a terra será dos mansos, mas insistimos em ser violentos. Eu não sou violento. Eu não sou violento. Quando a pessoa fala comigo de uma forma desagradável, eu não respondo. Não respondo a minha vontade. Eu não sou violenta. Eu sou incapaz, realmente. Coisas assim que hoje em dia a gente vê, que muitas pessoas fazem ainda, que é, me ajuda com violência comigo, eu acho que violência com o outro. Muitas coisas a gente não é capaz de fazer. Mas a violência já está adormecida dentro da gente. A gente não é. Se a gente fosse realmente, né, um ser não violento, a gente estaria em outro mundo, né? Um mundo melhor, né? Um mundo mais feliz, não aqui na Terra. Né? Então, ainda temos dentro de nós a violência. Os pequenos gestos, né? As pequenas coisinhas que nos prejudicam ou prejudicam o nosso próximo. Alguma coisa a gente ainda resiste. Ele nos diz que são bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Está lá nas bem-aventuranças. Mas quantas vezes queremos a justiça com as próprias mãos? Muitas vezes a gente fala assim: olha, Deus está vendo, fez isso comigo, Deus está vendo. Mas ele vai ver só. Aprontou, vai ver só. Então, a gente está pedindo,
né, ou de alguma forma afirmando que Deus vai fazer algo para nos vingar de alguma coisa que o nosso irmão fez contra a gente. Quando não é isso que Jesus fala. Os que têm fome e sede de justiça, né, serão saciados, mas não através da vingança. A justiça divina é diferente da vingança. E a gente acha que a justiça divina é vingança. É a nossa vingança. A gente não pensa assim. Ele nos diz da felicidade para os pacificadores. Então, bem-aventurados os pacificadores, né, que serão chamados filhos de Deus. Mas ainda fomentamos discórdias contra o nosso próximo. Sim, ainda fomentamos. Desde lá a guerra, né? Estamos vendo aí, né, vários países, né, em situação de guerra, sem contar daqueles que estão muito mais perto do que eles agora, Rússia, Ucrânia, né, os palestinos, o Hamas, né, seja aí Israel, muito antes desse, né, eles são mais recentes, outros povos ainda estavam em guerra, bastante tempo. Temos essa guerra aí sim, mas e as outras guerras íntimas? Dentro de casa, quando a gente discorda do nosso irmão, caímos em discussão, né? Queremos que a nossa voz, a nossa opinião seja melhor do que de todos. Não, a minha é melhor, não, mas eu sou assim, não, o que eu penso é melhor, não, isso está errado. Aí fica aquela discussão, e aí, né, um quer ser melhor que o outro. Dentro do nosso lado, às vezes a gente age assim. Dizemos cristãos, mas pouco de sua mensagem expressamos na nossa fala e atos. Isso também é algo para a gente refletir. O que a gente está fazendo na nossa vida que reflete a fala e os atos de Jesus? Mas a gente não está aqui para dizer que a gente não faz nada, que a gente precisa melhorar. Ele, Jesus, porém, nos convida a vivê-lo na essência, viver os seus ensinamentos, a sua mensagem na essência. Como é que Jesus faz isso? Nunca, mas nunca mesmo, o mundo precisou tanto da mensagem de Jesus como no dia de hoje. Então, quando a gente vê lá, né, uma guerra, né, umas discussões, a gente vê, às vezes, gente, a pessoa discutiu por uma coisa mínima e às vezes é uma tragédia enorme, né? Uma coisa enorme, muito desagradável, porque começou com uma coisa mínima. E aí, a gente precisa muito do ensinamento de Jesus, seu ensinamento de amor, de perdão, de tolerância. Hoje, após tantos séculos, amar Jesus não nos faz correr risco, pois os tempos são outros. Daí a gente traz outra reflexão. Quando eu falei lá, Jesus, né, nasceu lá, né, dizem que Belém, dizem que é Nazaré, e Jesus nasceu lá naquela terra, essa terra abençoada, que infelizmente está em guerra. E aí, após a passagem de Jesus, né, partir, né, e tal, os seus discípulos permaneceram. E aqueles que o seguiram, né, eles, infelizmente, devido a vários interesses, foram perseguidos pela sua fé, perseguidos por causa dos interesses mundanos, né, de Roma e de outros, dos sacerdotes também, hebreus. E aí, muitos foram mortos em arenas. Antigamente, né, hoje em dia, a gente vê o futebol. Vamos trazer para a atualidade. O futebol é uma grande arena.
fica lá, uma torcida aqui, outra torcida ali, todo mundo querendo que o seu time ganhe e tal. E, infelizmente, né, como eu falei, a nossa natureza, a nossa íntima, né, que a gente ainda não transformou essa natureza, né, para pacífica, ainda é violenta. Então, a gente vê muita briga de torcida, né? As pessoas matam ou morrem por conta de futebol. Porque nosso país é isso. Por que as pessoas matam ou morrem por conta de um esporte? É o futebol, né? Isso está certo. Então, lá, aí a gente mudou, né? A arena, que era lá do templo de Roma, né? O templo lá, depois que Jesus partiu, a arena era a arena dos animais. As pessoas iam para se divertir, para verem pessoas sendo mortas, trucidadas por animais ferozes. As pessoas se divertiam para ver pessoas sendo massacradas, sendo mortas em fogueiras, crucificadas. Esse é o tipo de diversão daquela época, infelizmente. E aí, hoje em dia, né, mudou, né? Hoje em dia as pessoas gostam de esportes e tal. Mas quando eu vejo essas guerras por conta de futebol, pelo menos aqui no Brasil, por conta de futebol. Aí quando a gente vê, eu lembro do tempo que nós ainda éramos, né? Não sei se a gente estava junto aos irmãos, os romanos, ou junto aos que estavam sendo trucidados. Provavelmente junto aos romanos. Porque a gente ainda está aqui aprendendo, então a gente estava, né, do outro lado. Então, nessa mudança que tem atualmente é menos, né? A gente não mais coloca animais para matar pessoas trucidadas por conta da sua fé. E não nos divertimos com isso. Mas agora é o futebol. Mas algumas pessoas desistem em matar ou morrer por conta disso. Hoje, o grande desafio, qual é o grande desafio de nós cristãos? É viver conforme os ensinamentos de Jesus em um mundo no qual se desenvolve com opulência o materialismo, o apego ao poder a qualquer preço e no qual os valores morais parecem desconhecidos para muitos. Essa aqui que é a maior dificuldade para nós todos cristãos. Estamos aqui, né? Então, é viver esse ensinamento de Jesus. Porque o mundo é muito materialista. O mundo é, né? Por mais que a gente fale, vamos viver o Natal de paz, o Natal sem isso. Mas, né? Às vezes a gente consegue até não fazer como todo mundo. Mas a maioria de nós ainda faz, porque é tradição. Temos que ter lá árvore com pisca-pisca. Temos que ter lá uma mesa para receber a família, de alguns pratos típicos da época, né? É uma tradição. E muitos de nós seguem, nada contra. Mas aí a gente transforma. Tem gente que acha que o Natal é a vinda do Papai Noel para entregar presente. Tem muita gente que acha isso. E aí tirou, né, a figura de Jesus, né, da parte central dessa grande festa, que é o Natal. O Natal significa nascimento. Então o Papai Noel já é um velhinho, não está nascendo. Quem está nascendo é um bebezinho que é chamado Jesus, né, que a gente vê lá. Então é o aniversário do nosso mestre. Então, e aí o apelo ao poder a qualquer custo. E aí a gente vê, né, quantas pessoas fomentam guerras, fomentam situações violentas porque querem poder a qualquer custo. Né? Hoje em dia se fala muito em feminicídio. O que é o feminicídio? É um homem, né, no caso, né, que acha que a mulher não tem direito à vida, não tem direito a ter a sua própria, né, a respirar, se quiser a separação, não
não pode. Se fizer essa oração, já era, morre. Então, é o poder a qualquer custo. Não, eu domino, você não me. Se não ficar comigo, vai ficar com mais ninguém. Aí mata. E aí temos vários casos aí, vários casos. Então, é muito triste isso, né? Então, não só no macro lá das guerras, como aqui, junto a nós, muitas vezes a gente pode ter, né, uma pessoa, um vizinho, que alguém vai lá e resolve que aquela pessoa não merece, ou por alguma razão ela vai morrer porque alguma situação ali não deu certo, alguma questão ali. Aquele que mata está cobrando daquela pessoa. Achou que ela fez era errado. Por aí vai. Então, é o que? A questão do poder, do orgulho, tudo isso que ainda seja no nosso mundo. E os valores morais estão muito, né? A gente vê, às vezes, situações acontecendo no mundo, a gente diz, nossa, não é possível isso assim. Por que acontece isso? Né? Então, a gente precisa tudo a gente observar. O que é aquilo? Aquele meio convém ou não? Né? Paulo já falou nessa epístola. Tudo posso, tudo me é lícito, muito obrigada. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a gente tem que perceber essa questão moral, né? Está afetando a minha, essa questão que eu estou, vamos participar disso e fazer aquilo outro. Será que isso é bom para mim? Vamos pensar. E aí, essa questão da gente fazer essas escolhas, se isso é bom para nós enquanto cristãos, é pessoal. Essa decisão é pessoal. Ninguém pode nos obrigar a seguir. Ninguém pode nos obrigar a seguir Jesus. Ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada. Muito menos seguir Jesus. Porque tem que ser uma escolha do coração. E muitas vezes a gente quer, obrigado, mas a gente quer o bem do outro. Né? Se é bom para mim, se é bom para mim a minha fé, a minha religião, se é bom para mim, eu quero levar essa religião para o outro. A gente pode levar, né, como muitas pessoas são aqui, são evangelizadores, leva Jesus de uma forma de acordo com a faixa etária que a gente trabalha, né? Com crianças, com jovens, com adultos. Mas a gente queria também que aquele nosso ente querido lá de casa também fosse cristão, mas ele não está na nossa vibe, que é outra coisa da vida. E a gente tem que respeitar, porque a gente não pode obrigar ninguém a seguir Jesus. Tem que ser algo vindo do coração. É muito bom seguir Jesus, né? Todos nós aqui concordamos. Uma coisa maravilhosa seguir Jesus, seus ensinamentos. Tentar colocar em prática na nossa vida. Tentamos, né? Nos esforçamos. Às vezes conseguimos, às vezes não. Mas aquele ente querido que a gente gostaria muito que estivesse aqui com a gente, né, vivendo esse momento de aprender mais sobre o ensino de Jesus, sobre sua vida, né, não quer. Então a gente precisa desejar paz, porque nós que somos reencarnacionistas sabemos que cada um tem o seu tempo. Nós temos o nosso. Há quanto tempo será que Jesus estava nos convidando para estarmos aqui vivendo os seus ensinamentos, ou tentando vivê-los? Né? Quanto tempo Jesus estava nos convidando? Cada um sabe, né, o seu momento. Então, teve um dia lá, clique assim na nossa mente, disse, não, preciso mudar a minha vida, preciso mudar meu rumo, e acho que aqui é um caminho legal. Me encontrei no Espiritismo, e aí vamos. Então, seguindo até hoje. Então, é importante, né? Foi importante para nós. Eu gostaria que fosse importante para muitas mais pessoas. É por isso que, apesar da gente, né, estarmos aqui na última sexta-feira do ano 2023, né? Nessa casa abençoada, né, que nos apoia com tanto carinho, a gente está aqui, levando essa mensagem de Jesus para todos. Para muitos pode até ser repetitiva, mas
é o que a gente precisa falar, porque Jesus é um grande esquecido nesse momento. É um grande esquecido. Quando a gente vê a violência, né, graçada, quando a gente vê o materialismo aí, né, tá lá nas alturas, e as pessoas dizem, não, eu só quero isso, eu quero descansar, eu quero relaxar. Nesse livro aqui, eu até trabalhei com a mocidade lá da nossa casa, segue, Franciscano Xavier, que está treinando e queimando. Ele fala aqui, muito interessante, no primeiro capítulo, deixa eu colocar. Segue ele seguindo. E aí ele está falando assim, ele faz Emmanuel sempre pega um texto da Bíblia, né, um pequeno trecho, e aí ele faz comentários. Então aqui ele fala o seguinte: a maioria dos cristãos vai adotando em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus no conforto das poltronas acolhedoras. Né? Pessoal, a gente está lá em casa, sentado, deitado, conforme for o sofá que a gente tem em casa, né? Lá vendo a nossa televisão, nosso programa, nossa série, que a gente gosta de ver lá, né? E aí, né? Vamos esperar Jesus aqui, ó, sentadinho na poltrona. Outros fazem preces por intermédio disso. Esse livro é um amigo antigo, né? Fala disso. Né? Muitas vezes podem fazer prece por intermédio de agora, né? Pelos vídeos. Né? Nada contra, né? Fazer prece, porque é importante, eu sempre falo para os jovens. O que tem de mais de ouvir uma pessoa lá no vídeo e fazer uma prece? Ah, tem nada demais, pode fazer prece. Importante é que você leve seu coração junto, a sua mente. Repete aquelas palavras que a pessoa está falando, porque não adianta nada. Ai, nossa história está de graça. Aí, acabou. Aí, eu fiz a minha prece. Isso? Não, faz uma oração, pode até fazer o Pai Nosso, não tem nada como. Mas faz. Ai, nossa, está no céu, santificado seja. E aí a gente vai botando nossa emoção, nosso carinho, né? Tudo, nosso sentimento naquela prece. Porque senão a gente volta aquele tempo, né? Que as preces eram pagas, não é isso? As pessoas, a gente pagava para outras pessoas orarem pela gente. Tinha um tempo desse aí. Então a gente não está mais nesse tempo. Agora é outro tempo. Deixa eu só terminar só esse parágrafo. Aos que desejam comprar a tranquilidade celeste com as esmolas, né, generosas. Será que a gente dá a contribuição da esmola pensando assim, nossa, eu vou ganhar um lugarzinho lá no nosso lar? Será que a gente pensa nisso? Como os que, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam intervenções sobrenaturais dos mensageiros do Cristo pelo resto da sua vida. Quer dizer, o que ele quer dizer aqui? Sem trabalhar em si mesmo. Né? Isso que a gente estava falando aqui antes. Sem trabalhar em si mesmo, não adianta você, Senhor, me ajuda, aconteceu isso, a minha vida está assim, eu preciso da sua ajuda e tal. E a pessoa não trabalha em si, continua com os mesmos defeitos. Faz as mesmas coisas erradas, repete, não muda nada. Tem até uma mensagem, um dia lá no centro, o Paulo estava até lembrando dessa mensagem, não sei de quem, né? Se é de uma história do Chico, acho que é do Chico Xavier, que tinha um irmão que ia sempre tomar um passe. Ele estava sempre com um problema, acho que não sei se era de estômago, tinha um problema lá. E aí ele ia tomar passe. Aí melhorava. Aí voltava lá no primeiro dia de desregramento. E aí voltava no outro dia, tomava passe. Voltava para o desregramento. E assim foi. Eu acho que ele fez isso durante 8 meses. Na 9ª vez, eu acho, se não me engano, os amigos espirituais falaram que não iam mais ajudar no passe. O passe ia acontecer o passe, né, físico,
mas não ia ter mais a ajuda da espiritualidade. Porque o cara não se inventava. Ele queria, só queria vir, venha, mas não queria transformar-se. Não queria tirar de si aquilo que o fazia adoecer. De repente, um mau comportamento que fazia com que ele estivesse sempre tendo dores de estômago. E aí, pronto. Aí, por quê? Ele tinha que aprender com as próprias dores. Então, é isso que os amigos espirituais fazem com a gente. Quando a gente não aprende pelo amor, a gente já sabe disso, tem que aprender pela dor. A gente tem que aprender de algum jeito. A gente vem aqui não para ser castigado, a gente não está nessa vida não para ser castigado, não para ser punido, não para sofrer várias coisas cruéis. A gente está aqui para aprender. E às vezes, o ensinamento é meio horroroso, porque a gente tem dificuldade de aceitar a correção fraternal, a correção. Às vezes é uma mãe que fala, que conversa, não vai por esse caminho, mas aí a gente prefere ir por ali, e aí vai. Então, aí a gente tem que aprender com a dor mesmo. Então, tinha falado que a decisão de seguir Jesus é pessoal. E aí, qual é o grande ensinamento que Jesus vem nos trazer? É o amor. O amor a nós mesmos. Aí a gente, não, eu tenho que amar o outro. Gente, primeiro a gente tem que amar a si próprio. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que amar a si próprio. Porque a pessoa que não se ama aceita qualquer situação. Eu falei a questão do feminicídio. Muitas vezes, algumas vezes a pessoa, a mulher, aceita um companheiro que não é adequado, que já no namoro já mostra que não é legal. E a pessoa que insiste naquela situação acaba passando por situações muito difíceis na vida. Então, não é todos os casos, mas alguns casos, às vezes até o próprio familiar fala, olha, não é legal esse cara, não. Vai não, mas a pessoa insiste e acaba, de alguma forma, sendo arcando com as consequências do caso. Então, primeiro tem que se amar, cuidar de si, e cuidar do seu corpo, porque a gente tem o nosso corpo físico. Deus deu para alguma coisa. Para que a gente deu? Só para a gente levantar, trabalhar, comer e tal. Cuidar também deu. A gente precisa se cuidar. A gente tem acesso à medicina, vamos ao médico, cuidar da nossa saúde. Se a gente precisa fazer algum exercício físico, vamos fazer exercício. 2024 está vindo aí, aquelas propostas de início do ano. Vamos lá, cuidar de si. O que é melhor, fazer aquele check-up anual que a gente precisa para cuidar da saúde, para manter a nossa saúde. Então, vamos cuidar. Amor a nós mesmos, sem autoagressão, sem vícios morais ou físicos. Muitas pessoas se autoagridem, faz algo, se prejudica a si próprio. Tem os vícios, infelizmente, que a gente tem. Qualquer tipo de vício. Os vícios, o que mais te chama a atenção? É o cigarro, a bebida, é droga. Mas tem aqueles outros vícios. É a comida, é a fofoca, coisas assim que fazem com que a gente, a inveja, o ciúme, tudo isso são vícios morais. E aí, amar o próximo, sem permitir. Uma coisa que é importante para a gente ver como a gente vai amar o próximo. Não permitir a desonestidade com o próximo, a raiva, a inveja e a indiferença. Às vezes a gente não tem, não tem nada daquela pessoa não, mas eu sou indiferente. O quê? Aquela pessoa ali, aquela pessoa de nada para mim é a mesma coisa.
É claro que a gente, eu tenho condição de amar a humanidade inteira, mas aqueles que estão mais próximos, a gente podia, pelo menos, cuidar melhor, né? Então, esses são sentimentos que nos afastam do nosso próximo. Honestidade, amar a inveja e a diferença. E aí, o que o mestre nos ensinou? Ele nos ensinou a ver o melhor no outro. Jesus, né, mestre da excelência, ele tinha um olhar diferenciado. Um olhar diferenciado para nós. Porque ele já era o Espírito puro, e já o tinha alcançado lá, né, as altas esferas. Aliás, né, como um dos construtores do nosso planeta, imagina, ele já estava, né, muito anos de luz da gente. Ele teve, né, para encarnar nesse mundo, ele teve que, né, passar por um processo muito, acredito, um processo difícil para ele. Mas ele nos conhecia muito bem. Quando conhecia a Pedro, né, quando Pedro falou que ia morrer por ele, você hoje mesmo, né, me negarás 3 vezes essa mesma noite. Sabia daquele irmão que ele era tão, vamos dizer assim, estourado, mas era um irmão amoroso, só que tinha dificuldade dele. Sabia da dificuldade de Madalena e ajudou-a, né, com a sua libertação, da obsessão que ela fazia muitas vezes cometer atos indevidos. E aí ficou, então, várias pessoas que passaram, até o próprio Judas Iscariotes, né, ele deu até uma chance para ele se redimir na hora do beijo, né, que ele foi avisar, foi entregar Jesus e dizer, aquele que eu beijava, esse é aquele que é o que vocês estão atrás. Então, de uma forma, ele sempre tentou ajudá-los, mas sabendo que todos eles tinham dificuldades, e assim mesmo ele aceitou cada um dos discípulos, cada um dos apóstolos, sua dificuldade. E esses discípulos e apóstolos são mais do que nós mesmos. Todos nós temos dificuldade, ninguém é perfeito, por isso que a gente está no mundo ainda de provas e expiações, que é o planeta Terra, e somos seres imperfeitos. E Jesus enxergava as razões do mal, combatia a doença e não doente. Então ele enxergava por que aquele mal existia ainda naquele ser humano. E aí ele combatia o mal naquele ser humano, e não aquela pessoa. Então às vezes nós queremos falar assim, você não presta, você faz isso, faz aquilo outro. E a gente acaba abaixando, né, a autoestima do irmão, porque a gente quer apontar os erros, os defeitos, a gente quer colocar como, né, supra-sumo, uma pessoa maravilhosa, perfeita, a gente não é. Então Jesus não fazia isso, não apontava os nossos erros, nossos defeitos, mas não era conivente com ele, né? Observava e falava para a pessoa, né? Quando ele estava lá no chão, né, escrevendo, quando a mulher estava lá para ser apedrejada, a mulher chamada adúltera, os homens pegaram ela, engraçado, para ser adúltera precisa de outra pessoa, né? Ela não é adúltera sozinha, mas só pegaram ela. Aí pegaram ela e botaram ela lá junto a Jesus, não, ele pega a adultéria. A lei manda apedrejar até a morte. O que você nos diz? E aí Jesus, na sua calma, na sua sabedoria, disse, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E como todo mundo tinha consciência pesada, todos foram largando as pedras, saindo e deixando ela sozinha com Jesus. E Jesus, né, pergunta para ela, então, cadê aqueles que te acusaram? Eles foram embora, não estou mais aqui. Eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Eu não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Então, esse é Jesus. Jesus é esse ser, não é aquele ser que às vezes a gente
pintam Jesus como, né, alguém que quer nos castigar, ou que vem para voltar, para pegar os seus escolhidos, e aqueles que não são escolhidos vão para as trevas, né, vão ver os evidentes, essa história toda aí. Mas a gente está aqui mesmo, aqui nesse planeta Terra, para muitas pessoas é o local de onde evidentes. E aí a gente, né, Jesus vem e diz para a gente: eu não te condeno, vá e não tornes a pecar. Então, se a gente estiver compenetrado nos seus ensinamentos, se a gente estiver arrependido de algo grave que a gente fez no passado ou no presente, que a gente realmente coloque no nosso coração: Jesus, eu quero mudar, Jesus, eu vou mudar. E aí, vou ser uma nova pessoa, Jesus nos aceita. Ele quer o nosso amor, ele é só amor, ele quer dar esse amor para a gente e a gente possa aceitar, né? Esse amor de Jesus. Aí está o caminho a seguir. Com o olhar de Jesus, teremos mais tranquilidade na vida, menos irritação, menos angústia, menos rancor. Então, para nós vivenciarmos esse Jesus na nossa vida, esse Cristo na nossa vida atual, a gente precisa ter o olhar dele em nossas vidas, o olhar dele para o nosso irmão. Menos irritação. Quando ele vai poder ter menos irritação com qualquer coisa aqui, com qualquer coisa, menos angústia, aquela coisa que faz a gente ficar ali, ó, né, remanchando, menos rancor, a gente fica com uma raiva. A gente gostaria, se a gente tiver, né, esse amor de Jesus dentro de nós, a gente vai transformando, não uma coisa mágica, mas assim, a partir de hoje, de amanhã, eu não tenho mais ódio de ninguém. Não, é uma coisa, é uma por partes, né? Dia a dia, a gente vai fazendo essa transformação. Não sabemos o que a vida nos reserva. Não sabemos. Eu realmente não sabemos. Não adianta a gente ver, a gente quer que muita coisa boa, a gente quer ver nossos filhos crescer, nossos netos, né? E a formação deles, a gente quer um dia, né, para frente, se aposentar, curtir um pouquinho a aposentadoria, fazer os nossos trabalhos, como a gente gosta da Casa Espírita, os nossos trabalhos voluntários. E aí, né, mas a gente não sabe o que a vida nos reserva. Quantos companheiros que a gente viu, né, partindo nesses 3 anos, né, que durou aí a pandemia, né? 2, 3 anos que durou a pandemia, a gente viu tanta gente partindo. E aí a gente não queria, né? A gente queria, se pudesse ficar mais um pouquinho mais. Né? Não é, aqui a gente está eu falo que às vezes, dependendo da visão, pode ser um presídio, pode ser um hospital, pode ser uma escola, mas a gente está aqui, ainda porque a gente precisa estar aqui. Se nossos irmãos se libertaram, né, antes de nós, é porque eles cumpriram, né, a sua missão. Mas serão dias, não sabemos o que a vida nos reserva, mas serão dias cada vez melhores, se conseguirmos aos poucos olhar o mundo com os olhos de Jesus. Já pensou se a gente fizesse esse exercício? Trocar a nossa lente, o nosso olhar pelo olhar de Jesus? Seria muito bom. E aí, a gente veio trazer também uma visão da doutrina espírita. O que a doutrina espírita nos ensina? Ela que é baseada nos ensinos de Jesus, é filosofia de forma simples e clara de entender. Então, a doutrina espírita vem tirar Jesus de um patamar. Eu gosto muito de arte, né? Gosto muito de arte. Mas a gente vê, quando a gente, não sei se algumas pessoas têm esse hábito de ver a arte sacra, né? Então, tem cada visão artística de Jesus,
Aí bota Jesus como fosse um rei. Jesus com um manto dourado, uma coroa de ouro, umas coisas assim, um trono, sentado no trono de ouro. Gente, isso é uma visão artística. Alguém imagina Jesus desse jeito? Antigamente as pessoas achavam que era assim, que Jesus era assim, vivia nesse trono de ouro. Então, o Espiritismo vem trazer Jesus de uma forma simples, de uma forma clara, com os seus ensinamentos, né? De uma forma sem aquele espiritualidade todo que botaram ao longo dos séculos, botaram. E Jesus, né? Quem é Jesus para nós espíritas? Nosso modelo e guia, né? O modelo a gente copia, o guia a gente segue. Então, é isso. Jesus é isso. Vamos seguir. Mais importante para nós cristãos espíritas, praticar seus ensinos, começando dentro de nós, como falei lá na frente, começando dentro de nós, e depois levando para o nosso próximo. Como é que a gente leva Jesus para o nosso próximo? Primeiro, se transformando, né? Não adianta assim, vou levar Jesus, toma Jesus. Não é assim. Vamos transformar nossos atos, nosso pensamento, nosso olhar. Usando a prece, é muito importante o Espiritismo, falar muito da questão da prece, da importância da prece, né, na nossa vida. Praticando o Evangelho no lar, todos nós necessitamos praticar o Evangelho no lar. Lá na nossa casa espírita, a gente foi orientado, né, pelos nossos mentores, a fazer o Evangelho diariamente, por conta de uma dificuldade que a gente estava passando lá na nossa casa. E aí, fomos orientados a fazer diariamente. A gente faz diariamente. A gente fazia uma vez por semana. Agora a gente faz diariamente. Todo mundo. No mesmo horário, a gente faz diariamente. Porque é importante. E às vezes a gente está desguarnecido espiritualmente, né? Alguma coisa está, né, dificultando a nossa sintonia, né, com Jesus, com nossos amigos espirituais. E aí precisa dessa orientação. A gente ter essa, né? Porque oração, prece nunca é demais, né? Então, essa é uma boa dica. Percebendo que o próximo é nosso irmão, iremos perdoar e amar sempre. É um exercício, né? O amor e o perdão é um exercício. Então, assim como nós temos nossas dificuldades, o nosso irmão também tem. Então, que a gente possa exercitar o amor, exercitar o perdão, exercitar a concórdia, a tolerância, a paciência. Dizem que a paciência é a ciência da paz. Né? O grande irmão que veio aqui na Terra, chamado Mahatma Gandhi, ele veio trazer vamos dizer assim, chega a ser uma filosofia de vida, da não violência. Então ele com a sua filosofia de vida, ele levou o povo dele, o povo hindu, a libertação do colonialismo dos ingleses, né? E a Índia se tornou uma terra, né, independente dos seus colonizadores, com essa questão da não violência, né? Então, houve toda uma luta e tal. Muito interessante a vida de Gandhi, mas uma luta pacifista, não uma luta que pega em armas, que guerreia, né? Então, o que teve que, contrário ao ensinamento de Gandhi, com certeza não foi o aval dele, mas a Índia conseguiu a sua libertação. E aí, como vivenciar o Cristo na atualidade? Voltando lá para o nosso tempo, vivendo com Cristo na atualidade. E aí a gente vai tudo isso que eu falei antes
sobre o ensinamento de Jesus é aquela coisa. Se a gente não colocar em prática, tudo aquilo que a gente faz na vida, a gente aprende uma vez, vamos dizer assim, dirigir. A gente aprende a dirigir, fui lá na autoescola, a gente foi na autoescola, fui lá, tirou a carteira, né, conseguiu, com muita dificuldade, conseguiu a habilitação. Mas se a gente nunca mais pegar no carro para dirigir, a gente não aprendeu a dirigir. A gente só tirou a habilitação. Se a gente não exercitar, a gente não aprende. Então, cada coisa que a gente, tudo aquilo que a gente comentou aqui um pouquinho de cada coisa, se a gente não exercitar, a gente não consegue colocar em prática. Seja a tolerância, a paciência, seja a bondade, a doação, tudo aquilo de bom, de positivo, que a gente tem para dar para si mesmo e para o nosso irmão, se a gente não exercitar, não adianta. Vai ficar aqui guardado. Eu queria muito ser uma pessoa mais paciente. Mas aí aparece a situação que para testar minha paciência, e eu não consigo. Aí eu desisto. Desisto porque nunca nessa vida eu vou conseguir ser paciente. Também não é assim, porque não é de uma hora para outra. Como eu falei, é um exercício. A gente tem que exercitar. Seja qual for a dificuldade que a gente tenha para viver o Cristo na atualidade, a gente precisa exercitar. Senão a gente fica lá com aquelas promessas que eu falei antes. A promessa de fim de ano. 2024, eu prometo isso. Em vez de ficar fazendo assim, milhões de promessas, quilômetros lá, faz um testamento, isso, vou mudar isso. Bota só 2 metas. Não, vou tentar ser menos faladeira, Quando alguém me contar a fofoca de alguém, não vou passar adiante. Vou exercitar a minha língua para que eu não fale mal de ninguém. E para que eu não porque eu não xingue, por exemplo, se eu tiver falar palavrão, eu não xingue palavrão. Então, coisa boa. Aí o outro ano, eu vou fazer outra meta. E por aí vai, porque às vezes a pessoa bota 300 milhões de metas. Tudo por um ano só. Aí chega, depois de uma semana, 15 dias, a pessoa desiste, porque não, é muito difícil fazer tudo isso aqui. Aí bota poucas metas, Aquilo que dá para fazer, não, essa aqui, e vai exercitando aquela ano todo. Aí quando no final do ano, e eu nem fazia isso, poxa, nem lembro mais. Porque às vezes a gente quer uma meta assim, uma coisa bem fácil, entre aspas. Algumas pessoas já fazem, outras não. Vou parar de beber refrigerante. Aí a pessoa coloca como meta. Não quero mais beber refrigerante. A partir de agora, Não, eu nunca bebi, nunca bebi bebida alcoólica, não bebo mesmo, mas eu bebi refrigerante, bebi açúcar, bebi água, água de coco, outras coisas. Mas vou tirar o refrigerante da minha dieta. Aí a gente vai, na festa, olha como é difícil praticar essa coisa de não beber refrigerante. Vai numa festa onde só servem refrigerante ou cerveja. Cerveja não bebe mesmo. Mas, e o refrigerante? Não tem outra coisa para beber. Aí a gente bota aquela página, Não, meu propósito é parar de beber refrigerante esse ano. Então não adianta. Então vou pedir um copo d'água, Não tem outra coisa, não tem suco, não tem, só tem refrigerante. Tá ótimo. Entendeu? E aí é aquela coisa, é para colocar, vamos ver se vai. Então, assim como essa coisa assim, que eu falei corriqueira, que é tirar um alimento, ou não alimento, que esse refrigerante não é um alimento, mas enfim, uma bebida
do nosso cardápio para a melhoria da nossa saúde, assim há vários hábitos errados que a gente tem, né? Porque a gente desenvolve e a gente precisa mudar, porque para viver com Jesus na nossa qualidade é transformar a gente mesmo. Não é Jesus que vai vir, capaz que hoje tem né, uma varinha de condão, você vai ser uma mulher pacífica, né? Uma mulher que não vai se enervar com nada, pode cair canivete, você nunca vai se enervar com nada. Não é assim. Nós devemos trabalhar em nós mesmos essa dificuldade que a gente tem. Ele falou que ia chegar perto, aí eu estou vendo sentadinho, mas eu não prestei atenção. Para finalizar, agora pela lição. Vou fazer só um exercício. Vamos fechar os olhos, todo mundo fechando os olhos. Vamos imaginar a figura amorosa de Jesus na nossa frente. Imaginando. Jesus como a gente pensa que é Jesus. Jesus na nossa frente, olhando para a gente. Vamos olhar nos olhos de Jesus e fazer assim como Paulo de Tarso fez uma vez na história de Damasco. Mestre, o que queres que eu faça? A paz de Jesus, no coração de todos, e um feliz ano novo é o que eu desejo para todos. Fiquem comigo. Nós agradecemos a nossa irmã Kiel pelo ser restaurada a todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, neste momento, Senhor, com as energias e vibrações desta casa, deste lugar, que possamos depositar sobre a tua presença, Senhor, aquilo que nos angustia, as nossas dificuldades, mas também os nossos desafios e desejos, Senhor, de nos tornarmos pessoas melhores. Que chuvas de bênção recaem sobre cada um de nós, nos dando consolo e a força necessária para seguirmos a nossa caminhada adiante, com a gratidão e a certeza dos nossos corações, da grandeza do tua amor, que a tua luz, a tua glória, nos ilumine a humanidade inteira, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Que todos possam ter paz, um ano novo, com muita paz e saúde para todos nós. Que assim seja.